Coloca a mamãe de pé. Deixa eu passar pra Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Estamos aqui reunidos para realizarmos a cerimônia de matrimônio entre os nossos irmãos Lucimar e Roseli. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir as bênçãos de Deus sobre essa cerimônia. Eu te convido a fechar os seus olhos nesse instante. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nós entramos mais uma vez na sua presença. E dessa feita queremos pedir ao Senhor que, assim como Jesus se fez presente num casamento em Caná da Galileia, que o Senhor possa manifestar a sua presença também, trazendo as suas bênçãos, dirigindo, meu Deus, essa cerimônia como melhor lhe aprazir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Amém? Antes de continuarmos,
Eu gostaria de dizer a todos os presentes que os mesmos já compareceram junto às autoridades e contraíram aquilo que conhecemos popularmente como casamento civil. E eu passo neste momento a leitura da certidão. República Federativa do Brasil, Registro Civil das Pessoas Naturais, certidão de casamento. Ele, Lucimar Medina de Souza, brasileiro, nascido em Palmópolis, Minas Gerais, no dia 4 de novembro de 1990, filho de Abedinas Medina de Souza e Zelida Maria de Souza. Ela, Roseli de Oliveira Cruz, brasileira, nascida em Belo Horizonte, no dia 26 de março de 1979, filha de Geraldo Nunes da Cruz e Inocência Gonçalves de Oliveira. Os mesmos contraíram essas núpcias no dia 8 de outubro de 2015, sob o regime comunhão parcial de bens. Os nomes que cada um passam a assinar, ele sem alterações, Lucimar Medina de Souza e ela, Roseli de Oliveira Medina. A certidão segue devidamente assinada e carimbada pelas autoridades. Amém? E para continuarmos, para a nossa meditação, em especial para a meditação dos noivos, eu quero tomar uma porção da Palavra de Deus, um texto para a leitura, para que a gente possa meditar. E eu vou estar lendo na carta de São Paulo à Igreja da Galácia, carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 5, apenas 2 versículos, os versos 13 e 14, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tomada essa leitura, Paulo disse que a gente foi chamado para a liberdade, mas que apesar disso, a gente não pode usar dessa liberdade para darmos ocasião aos desejos da carne. E eu queria falar com vocês hoje sobre o equilíbrio do casamento. O que traz o equilíbrio? Amém? O que traz o equilíbrio? Então vamos meditar. Para começo de conversa, querido, o casamento, ele é muito mais do que um relacionamento entre duas pessoas. Ele é muito mais que isso. O casamento é uma instituição divina, é uma instituição de Deus. Tudo que a gente vê, de acordo com as Sagradas Escrituras, foram criadas por Deus. Mas 3 coisas ele instituiu diretamente: casamento, família e igreja. E por ser uma instituição, o que a gente aprende com isso? Como instituição, o casamento ele tem certos sistemas que vão além do relacionamento, vão além das nossas expectativas. Por ser instituição, ele vem carregado de expectativas. E esse é o problema. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Muitas vezes, sabe o que me preocupa? Eu faço muitos casamentos, eu dou palestras para casais. E sabe o que me preocupa? É quando as pessoas me procuram e falam assim: pastor, a gente quer se casar porque a gente tem tudo em comum. A gente se parece demais. Tudo que eu gosto, ele gosta e vice-versa. Isso me preocupa. Sabe? Porque o que preocupa não é o que vocês têm em comum, mas o que vocês não têm em comum. Essa é a dificuldade. Porque o que você gosta e ela gosta e vice-versa, isso não vai ter problema, vocês gostam. A minha dificuldade, ou a dificuldade das pessoas, é a gente lidar com aquilo que o outro não gosta, que o outro não quer fazer. Então como que a gente vai lidar? Eu estou dizendo para você a respeito de equilíbrio. A gente tem que encontrar um equilíbrio entre a liberdade que eu tenho, sabe? E aquilo que o relacionamento pode trazer para nós. Você precisa entender que a partir de hoje, você é o senhor Lucimar, a senhora Roseli, a partir de hoje. Entendeu? Isso implica em quê? Muitos privilégios, mas também em muitas obrigações, muitas responsabilidades. E eu quero dizer para você que aquilo é uma máxima, que nós conhecemos aí: o meu direito acaba onde começa o do outro, sabe?
até onde eu posso usar da minha liberdade, até onde eu posso manter a minha liberdade, sem prejudicar o relacionamento. Vocês estão entendendo a minha preocupação? Então eu tenho alguns conselhos para você aqui. É necessário construir um projeto conjugal. Na verdade, para dizer para vocês a verdade, é necessário que esse projeto ele venha sendo construído desde quando vocês se conheceram, desde quando decidiram, vamos namorar. Isso já tinha que estar, sabe, esse projeto já tinha que estar sendo construído. O período de noivado, então, é o período para se fazer planos, para se fazer projetos, sabe? Por exemplo, a gente quer casar, a gente quer fazer. Ainda há pouco eu estava dizendo para vocês das coisas que a gente tem em comum. Você quer ver o que pode trazer dificuldades para a gente? Eu quero morar em casa, eu adoro morar em casa, mas o outro gosta de apartamento. Entendeu? Eu não quero ter filhos por enquanto, mas o outro quer ter 5 filhos. Está entendendo? Então o que me preocupa não é o que os casais têm em comum. O que me preocupa é o que eles têm de diferente. Isso me preocupa. E aí a gente tem que procurar o equilíbrio. Eu sou livre, eu sou um ser humano livre. Deus me dotou de liberdade. Mas essa liberdade, ela precisa ser utilizada com equilíbrio. Vocês estão entendendo? E essa é a preocupação. Para te falar a verdade, alguém diz que o casamento perfeito é entre um homem surdo e uma mulher cega. Entendeu? Que aí ele não ouve as coisas que ela fala e ela não vê as coisas que ele faz. E eu disse que essa cerimônia, querido, o casamento, ele vem cheio de expectativas. E eu quero pedir licença a todos os presentes e a vocês. Porque todos os casamentos eu estou fazendo isso. Quando eu falo que a gente vem cheio de expectativas, você quer ver alguma coisa que ninguém conta pra gente? A gente sonha com esse dia. A gente sonha, né, com a marcha nupcial e ela entrando maravilhosa, sabe, ali pelo corredor. A gente sonha em estar entrando e estar lá um príncipe ali na frente, sabe? E aí a gente no final sempre tem aquela pergunta: você está pronto? Você está pronta? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Quando eu pedi licença é porque tem algumas coisas que ninguém conta pra gente. Sabe, você quer ficar comigo com cabelo ou careca? Ninguém pensa nisso, entendeu? Com o rosto lisinho ou cheio de rugas, sabe? Você quer ficar comigo com barriguinha, tanquinho ou com uma pochetezinha? Toda lisinha ou cheia de estrias? Entendeu? Ninguém pergunta essas coisas, sabe? Aquele mau cheiro na boca quando a gente acorda de manhã. Ninguém pergunta essas coisas. Ninguém conta essas coisas pra gente. Vocês vão construir uma vida junto. E um dia ele vai chegar do serviço e vai tirar o calçado de trabalho e deixar aquele sapato no meio da sala. Será que não tem um odor de suor de um dia inteiro? Você já parou para pensar que ninguém fala isso com a gente? Ninguém fala, ninguém lembra a gente dessas coisas. Ninguém lembra. Vocês estão entendendo? Então, querido, as coisas não podem ser assim. Sabe, você sempre escuta alguém dizer, mas você já parou para pensar que ele também vai deixar a tampa da privada levantada quando você não quer e vai deixar ela abaixada quando você não quer? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que ele também vai deixar a toalha molhada em cima da cama? Você já parou para pensar que ela vai pegar as coisas de uso doméstico e vai guardar num lugar que não tenha menor cabimento e você fica louco procurando aquilo? Você já parou para pensar? Então ninguém fala essas coisas, querido. É por isso que nós precisamos deste equilíbrio. É por isso que precisamos desse equilíbrio. Então, querido, preste atenção. Deus, ao criar o ser humano, Ele criou a gente com a ânsia de se juntar. Pouquíssimas pessoas conseguem viver sozinhos. Pouquíssimas pessoas. Então a gente tem essa ânsia. E Ele mesmo viu isso. Assim que Ele criou o homem, e que o homem já tinha contato com os outros seres criados, Ele chegou à conclusão, o próprio Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma companheira para ele. Então a gente já nasceu com essa ânsia de se unir, de se juntar. Agora, querido, quando eu falo de equilíbrio, individualmente, né, quando eu falo de equilíbrio, individualmente, eu estou falando de respeito consigo mesmo. Você precisa se respeitar. E mutualmente é respeito um ao outro. Até onde eu posso estar? Você vai entender
que tem muitas coisas, vocês foram criados em famílias diferentes. E às vezes eu brinco que só Deus, para colocar dois seres tão diferentes debaixo do mesmo teto, só a cabeça de Deus, a gente não vai conseguir entender. Por exemplo, há muitas coisas que quando você, ao ser criado, eram super normais para você, e para ela vai ser um absurdo. E vice-versa. Algumas coisas que para você super normal e que para ele é um absurdo. Posso contar uma experiência pessoal? Teria muitas coisas para contar, mas eu vou contar uma experiência pessoal. Por exemplo, gente, eu fui criado assim. Esteja quem estiver dentro de casa, eu, minha mãe, meus irmãos, as minhas irmãs, né, todo mundo. A gente toma banho e sai enrolado numa toalha e passa perto das pessoas, entendeu? Quando chegou a gente na minha casa pela primeira vez e eu saí do banheiro enrolado na toalha, a minha esposa ficou louca. Você é louco? Tem gente aí na sala, como você... Mas eu fui criado assim, para mim era normal, sabe? Isso era super normal, não via problema. E não é ciúmes, porque quem estava lá era homem. Falou, como você sai enrolado perto da toalha, perto das visitas? Onde você já se viu uma coisa dela? Eu falei, gente, mas o que é que tem? Eu fui criado assim. E você quer ver uma coisa que tem na família dela que eu achei um absurdo? Vai na sua casa te visitar. Se tiver lá um monte de gente na sua casa, a gente bate papo e tudo. A família da minha esposa é assim e ela também. Na hora de ir embora, ela sai sem se despedir. Se você estiver na sala, você se despede dela. Quando você chegar lá, ela já foi. Gente, cadê o pessoal? Estava aqui agora. E ela acha isso normal. Falei, gente, você vai sair e não vai despedir dos outros? Para quê? Ela foi criada assim. Entende? Então tem alguns detalhes. Isso aí pode minar a falta de equilíbrio entre aquilo que eu fui acostumado, aquilo que eu acredito, e o outro. Isso pode trazer problema. Por isso eu disse para você, você tem que entender que agora você é o Senhor e a Senhora Medina, né? Senhor e Senhora Medina. Entendeu? Então, o meu direito acaba onde começa o do outro. Eu preciso saber usar isso. Então, queridos, olha aqui. Por falar em equilíbrio e nessa liberdade, o casamento não pode ser uma prisão para outra pessoa. Pronto, a casa cai no chão a primeira vez que ele sai do serviço e fala assim, meu amor, vou jogar futebol, mas você vai me deixar em casa e vai jogar futebol? Você prefere aquele monte de marmanjo correndo atrás de uma bola do que ficar comigo? Entendeu? Aí eu vou proibir ele de jogar bola e você vai proibir ela de ir na casa da mamãe? Isso é a morte para as mulheres. Entendeu como é que é? Então são essas coisas, a gente precisa aprender a lidar com isso. O casamento não pode ser uma prisão. O casamento não pode ser uma possessão. Agora ele é meu e pronto, acabou. Tem que andar do jeito que eu quero. Agora ele é minha, tem que fazer do jeito que eu quero. Não pode ser assim. Isso não é equilíbrio. Isso aí eu estou tolhindo a liberdade do outro. Agora nós precisamos ter a nossa liberdade e saber usá-la. É isso que Paulo disse, sabe? É isso que Paulo falou. Então, querido, a nossa maior responsabilidade está em completar o outro. Quando eu falo de liberdade e de mutualidade, eu uso uma frase de vez em quando que as pessoas ficam assim, gente, como é que esse pastor fala um negócio desse? Gente, se você quer ser feliz, não se case. Meu Deus, mas o senhor fala um negócio desse, uma cerimônia de casamento? Porque quem se casa, gente, para ser feliz, está casando pela motivação errada. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Entendeu? Você tem a responsabilidade de fazê-la feliz. Você tem a responsabilidade de fazê-lo feliz. Eu vou casar porque eu mereço ser feliz, ou eu quero ser feliz. Está casando pelo motivo errado. Está casando pelo motivo errado. Então tenha isso na sua cabeça. Eu me casei. Sabe? E o meu primeiro papel, a minha primeira responsabilidade é fazer de tudo para fazer o outro feliz, né? Sempre gosto de trazer essa cerimônia bem descontraída e eu não consigo entender por que o relacionamento entre homem e mulher é o relacionamento dos bichinhos. E o que Deus falou? Produza cada um segundo a sua espécie. E quando casa, os bichinhos mudam. Porque antes de casar, o meu gatinho é a minha gatinha, é o meu ursinho, a minha ursinha, o meu pombinho, a minha pombinha. Casou. Pouco tempo depois, aquele gatinho, aquele ursinho, aquele pombinho virou um cavalo, virou um jumento.
Entendeu? Aquela ursinha, aquela gatinha, aquela pombinha virou a jararaca, a dona onça lá em casa. Como é que uma pomba vira onça, gente? Entende? Eu não consigo entender. E por que a gente não enxerga isso? Vocês estão entendendo as dificuldades? Está entendendo? Então essa é a dificuldade, eu achar o equilíbrio entre o eu e o outro, entre a liberdade e a mutualidade, aonde eu posso ir e aonde eu estou ferindo o outro, sabe? O que eu estou fazendo que não faz o outro feliz, que tira a felicidade do outro. Essa é a minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade, essa é a nossa responsabilidade. E o que me chama a atenção é que os casais de 20, 30, 40 anos atrás, eles se casavam e aguentavam muitas coisas, sabe, para manter o relacionamento. Hoje em dia as pessoas dizem assim, a gente casa, se não der certo, separa. Entendeu? Se não der certo, separa. Esse não pode ser o pensamento, ok? Nós temos que encontrar esse equilíbrio. Então, querido, o que Paulo falou? E para acontecer isso, esse equilíbrio, o mandamento é um só. Ame ao próximo como se fosse você mesmo. O que isso quer dizer? O que é amar ao próximo como a mim mesmo? Tudo que eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro. Agora, aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro também. Está entendendo? É simples assim. Difícil é colocar em prática, né? Difícil é colocar em prática. E aí, queridos, eu vou dizer para vocês, todo casamento é como se fosse uma construção. E toda construção que se preza, ela tem que ter no mínimo 4 colunas. Pelo menos 4 colunas, sabe, para sustentar essa construção. E eu vou dizer para você, as 4 colunas são o diálogo, a renúncia, a confiança e o perdão. Se vocês ainda não construíram um diálogo, comece a construir. Comece a conversar. E sabe qual é o conselho que eu dou para vocês? Até para os que já são casados, que estão aí, o diálogo você não pode começar por problemas. Sabe, o marido chega em casa, você já está falando com ele, a conta de luz chegou, o menino deu problema na escola, o arroz está acabando. Não pode ser por problema. Começa conversando por coisas boas, sabe? Meu amor, fiquei com saudade de você hoje, entendeu? Você sabe por quê? Porque quando namorava era assim, gente. Haja crédito no celular, entendeu? Haja o WhatsApp para aguentar. O dia inteiro se falando e quer estar junto e tal. Quando a casa acaba o diálogo. Por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Outra coisa, além do diálogo, é a renúncia. Essa é outra coluna importantíssima, muito importante, né? É o que as pessoas não querem. O que mais acaba com o casamento e arranjam uns termos assim bonitos, entendeu? Para falar. Mas vocês se separaram, sim, divorciamos, porque incompatibilidade de gênios. A gente não era compatível. Mas agora, depois que casou, que vocês viram isso? Não é, queridos, é porque ninguém quer abrir mão. Ninguém quer abrir mão. Sabe como que se acaba com uma briga? Sabe como que se acaba uma discussão? É quando alguém chega nervoso para você e fala, mas você e tal, e fez acontecer. Você fala assim, tem razão, me desculpe. Acabou, gente. O problema é que um fala, o outro quer falar mais alto. Um mostra a razão, o outro quer mostrar, mas eu fiz isso porque você, entendeu? Abre mão, renúncia. Se você realmente quer fazer o outro feliz, eu não estou falando para você abrir mão de tudo. Eu estou dizendo o seguinte, o outro está nervoso, deixa ele acalmar, depois você volta para o diálogo. Isso é renúncia, sabe? Isso é renúncia. E aí, queridos, a confiança, deixa eu dizer um negócio para vocês, custa-se muito conquistar, às vezes anos para se conquistar, mas para se perder a confiança numa fração de segundos. Lute para que a confiança não acabe. Lute para que você não perca a confiança. Eu e a minha esposa, a gente age da seguinte maneira: qualquer coisa que acontece comigo, em qualquer área da vida, eu conto para ela. Qualquer coisa que acontece com ela, em qualquer área da vida dela, ela conta para mim, sabe? Por exemplo, se eu lido muito com pessoas por ser pastor, e costuma aparecer umas engraçadinhas. E na hora que uma se engraça, eu conto para ela. Sabe, eu conto para ela. Hoje eu estava atendendo a pessoa assim, assim, assim. Ela teve essas atitudes assim, 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 assim. Eu achei esquisito. Sabe por quê? Quando você menos pensa, alguém está vendo.
E alguém chega e conta para ela: eu vi o pastor, eu vi o seu marido, e tinha uma sujeita assim, 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 estava toda, sabe, engraçadinha pro lado dele, e pela cara dele, bem que ele estava gostando, entendeu? Não é assim? Só que quando a pessoa começa a contar para ela, ela fala assim: eu já sei, ele já me contou. Entendeu? É assim que acontece. Não deixa a confiança acabar, não. Então, diálogo, renúncia e confiança. Querido, se essas 3 colunas falharem, a 4ª não pode falhar, que é o perdão. Perdão não é esquecer. Perdão é não levar em conta a afronta que o outro me fez. Sabe por quê? Eu sinto muito estar falando algumas verdades para vocês. Sinto muito, sabe? Mas você sabia que ela vai te fazer raiva, e muita raiva, durante os anos de casado? Você sabia que ele vai fazer muita raiva em você? Se não tiver perdão, gente. Um grande pastor norte-americano e escritor de vários best-sellers, né? Benny Hinn, livros como Bom Dia, Espírito Santo, Senhor, eu preciso de um milagre, livros assim que viraram best-sellers no mundo inteiro. Há pouco tempo atrás eles comemoraram, ele e mas a esposa, bodas de ouro, 50 anos de casado. O grande pastor dos Estados Unidos, conhecido no mundo inteiro. E ali na festividade a televisão estava presente, e uma repórter fez uma pergunta para ela. Aliás, 2 perguntas. Como é ser esposa do Benny Hinn? E ela respondeu. A segunda pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte: nesses 50 anos, a senhora nunca pensou em divórcio? Ela falou: se eu posso ser sincera, em divórcio eu nunca pensei, mas em assassinato várias vezes. Um vai fazer raiva no outro, pode ter certeza disso, sabe? Em assassinar esse homem eu pensei várias vezes, mas aí o perdão tem que entrar. Entendeu, queridos? Entenderam? Então, querido, as 2 primeiras, o diálogo e a renúncia, é o que leva ao equilíbrio entre a liberdade e a individualidade. Diálogo e renúncia é que vai trazer o equilíbrio que eu estava falando para você no início da cerimônia, entre, sabe, o que é mútuo e o que é individual. Então pense bastante nisso, sabe? Caso a renúncia e o diálogo falhem, as outras 2 têm que entrar, né? Principalmente o perdão. Esses são os meus conselhos para vocês essa noite. E para que não fique só nos meus conselhos, eu vou deixar também para vocês alguns conselhos que o apóstolo Paulo deixa para os maridos e para as mulheres. Os conselhos do apóstolo São Paulo, para a carta aos Efésios, capítulo 5, verso 22 em diante. O primeiro conselho é para a mulher. E diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus próprios maridos. O conselho, apesar de ser para ela, eu quero explicar para você o que não é submissão, que as pessoas entendem errado. Quando a gente lê o texto diz assim: a mulher tem que ser submissa ao marido, muitos entendem que a mulher tem que ser um tapete para o homem pisar, que ela tem que ser um capacho, ela tem que andar debaixo ali do cabresto, está entendendo? E não é isso que o texto está dizendo, não é isso. A primeira coisa que eu quero que você entenda: quando é que a mulher é submissa ao marido? Porque o próprio Deus, ao criar a mulher, criou a mulher como auxiliadora do homem, como ajudadora. Sabe como que você se torna submissa ao marido? Sendo uma ótima esposa, sabe? Sendo uma ótima dona de casa, sendo uma ótima amante para ele. Está entendendo o que eu estou falando? Quando você procura ser uma ótima dona de casa, quando você procura ser uma ótima mãe dos filhos dele, você está sendo submissa. A palavra submissão quer dizer que o marido tem uma missão. Deus deu uma missão ao marido, e a mulher está junto na missão com ele. A partir de agora, se casaram, você está junto na missão com ele. É isso que quer dizer. Então procure ser, sabe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa amante, tá? Falar nisso, sabe por quê? Um dia desses eu estava presente num lugar e tinha algumas pessoas. E pessoas até que não têm nenhum tipo de compromisso com Deus. E aí começou uma discussão. Quando a discussão começou, eu falei assim: vai sobrar para mim. Vai sobrar para mim.
E eles estavam discutindo, não, sexo no casamento é tudo. Alguns falavam, não, sexo não é tudo no casamento. E uns falavam, sexo é sexo, não é sexo, não é sexo. De repente, o que eu temia me sobreveio. Tem um pastor aqui perto da gente, pergunta para ele. Eu falei, pronto, como é que eu saio dessa agora? E naquele momento Deus me iluminou. Quando eu falo tudo, né, ser boa esposa, boa dona de casa, boa mãe dos filhos e boa amante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A resposta que Deus me deu naquele momento, eu achei uma resposta extremamente sábia de Deus. Sexo não é tudo no casamento. Mas casamento sem sexo não é casamento. Foi a resposta que Deus me deu. Entenderam? Então vai agora um conselho para os maridos. Se a mulher tem que ser submissa, quais são os conselhos de Paulo para os maridos? Ainda no capítulo 5, agora do verso 25 em diante, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a lavado, purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ô Lucimar, se a mulher tem a incumbência de ser submissa ao marido, a incumbência do marido, ela é mais forte. Queridos, há quem diga que o único amor que pode ser comparado com o amor de Deus para com a humanidade é o amor de mãe. E em certo ponto eu concordo. Entendeu? Não tem amor que possa chegar pelo menos perto. O amor que Deus tem pela humanidade é o amor de mãe. Mas a Bíblia, o apóstolo Paulo compara. Sabe qual é o amor que deve ser igual ao amor de Deus pela humanidade, o amor de Cristo pela igreja? O amor do marido pela mulher. O amor do marido pela mulher. Agora deixa eu dizer uma coisa. Ele falou assim, não tem como você odiar a sua própria carne. Vocês se tornaram uma só carne. E um conselho de Paulo então para vocês e para todos que estão me ouvindo nessa noite. A mulher não quer ouvir que você a ama. Ela quer se sentir amada. Sabe? Elas estão cheias de ouvir, eu te amo, eu te amo. A mulher precisa se sentir amada em cada segundo da vida dela. Nas atitudes, nas palavras, nas coisas que você fizer. Entende? Ela tem que se sentir amada. Está entendendo? Então não é falar, é agir. De palavras, né? Como outro chavão que se diz por aí, falar até papagaio fala. A mulher quer se sentir amada. E essa é a incumbência para o marido. Ame a sua esposa como você ama você mesmo. Como Cristo ama a igreja. Sabe? E o amor, ele tudo sofre, tudo suporta. O amor, se a gente ficasse falando, ficaremos aqui a noite inteira. Então ficam aí os meus conselhos e os conselhos do apóstolo Paulo para vocês. Amém? Lucimar, é a sua livre e espontânea vontade, é o seu desejo receber essa mulher para amá-la e respeitá-la em todas as circunstâncias da vida? Sim. É seu desejo receber este homem, Lucimar, como seu marido, para amá-lo e respeitá-lo em todas as circunstâncias da vida? Sim. Tendo ouvido esse sim dos dois, vamos aguardar então a entrada das alianças, ok? Sinal do amor de Deus que nos escolheu e nos entregou um ao outro. Receba essa aliança, sinal do meu amor, sinal do amor de Deus que nos escolheu. Sinal de Deus conosco, sinal de que estará para sempre. Recebe
deu para abençoar, né? E juntamente comigo, a Bíblia diz que quando dois ligam alguma coisa na terra, é ligado também no céu. E quando dois concordam na terra, é concordado também no céu. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez diante do Senhor, eu quero apresentar a Ti dessa feita este par de anéis de ouro. Meu Deus, que a partir de hoje se tornarão símbolo da aliança entre o Lucimar e a Roseli. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro agora abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, você pode tomar o seu lugar. Roseli, ou esse anel, eu me desposo contigo, comigo a ti, do meu coração, a minha alma e o meu espírito. Eu te faço participante de toda a minha vida. Lucimar, com esse anel, me desposo contigo, unindo a ti o meu coração, a minha alma, ao meu espírito, e te faço participante de toda a minha vida. Lucimar, esta é a aliança que eu faço contigo. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Roseli, esta é a aliança que eu faço contigo. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O seu povo será o meu povo. E o seu Deus será o meu Deus. Amém. Quero convidá-los a se ajoelharem. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego esse casal nas Tuas mãos. Entrego essa cerimônia nas Tuas mãos. E agora, meu Deus, eu quero abençoá-los com toda a sorte de bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. E se porventura algo de mal, alguma espécie de maldição que tenha sido lançada ou recaída sobre a vida deles, sobre este matrimônio, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero agora impetrar toda a sorte de bênçãos sobre essas vidas, sobre este casal. E eu os declaro agora abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se colocar de pé, vamos assinar o livro. Depositaste em minha vida ao valor e confiando no coração. Dá uma olhadinha lá para cima, Cuidado eu devo ter, esta fama pertence a ti, e pra ti um certo dia ao voltar. Te prometo, Senhor, essa pérola eu vou zelar, essa vida contigo vai morar. Querida, te amo, foi Deus que
compromisso do Evangelho vos declaro casados, marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode beijar a noiva. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz em nome de Jesus.